A paz do Senhor. Então, hoje eu vim aqui contar um testemunho. Há algum tempo atrás, alguns meses atrás, eu estava com sintomas de ansiedade. E eu estava tendo, um pouco antes, eu tinha passado por uma depressão e tinha já me curado. E, passando isso, começou as crises de ansiedade. As minhas crises, quando eu percebi que eu estava com isso, como que funcionava? Eu tava bem, de repente, assim, eu começava a me dar uma agonia, uma ruindade, assim, um sentimento ruim, parecia que tava um buraco, assim, dentro do meu peito. E eu começava a passar mal e começava, às vezes, até a me dar um pouco de falta de ar. E eu comecei a perceber que isso alguns dias, não era sempre, mas quando menos esperava isso acontecia. E eu precisava se isolar, eu precisava sair de perto de todo mundo, eu precisava ir. Precisava. Precisava ficar isolada. Então eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada comigo. E comecei a perceber como que funcionava, o que acontecia e a frequência disso, sabe? Comecei a observar. E eu percebi que essas crises, elas estavam ficando cada vez pior. A partir do momento que eu percebi, assim, eu comecei a reparar e observar, eu comecei a perceber que elas estavam ficando cada vez pior. E comecei a pensar, meu Deus, por que disso, né? Tipo, pra quê, né? Pra que tudo isso? E eu sou cristã. E assim, a minha comunhão com Deus continuava orando, continuava ouvindo a voz de Deus, continuava tudo certo. Mas essas crises vinham. E eu não sei explicar o porquê, não tinha um gatilho, digamos assim, alguma coisa que tivesse acontecido. Simplesmente eu tava bem e vinha esse sentimento ruim. Parecia que ia acontecer uma coisa muito ruim, diferente da depressão, que a depressão sempre a gente tá se sentindo muito ruim. A ansiedade, assim, você tá bem e de repente você começa a se sentir mal e começa a te dar uma angústia, um desespero e você não sabe porquê, às vezes dá até sintomas no corpo da gente, sabe? Tipo, falta de ar, tremedeira, choro. Então, e isso tava ocorrendo comigo, só que tava ficando cada vez pior. A partir do momento que eu comecei a observar, eu comecei a ver que as crises, elas estavam ficando piores. E a minha última crise que eu tive, que foi assim, a pior de todas, eu não conseguia, eu amanheci muito mal. Esse dia, assim, eu fiquei um dia muito pesado, muito ruim, sabe? Muito ruim. E minha cabeça doía, meu corpo doía. E esse dia foi o dia, assim, desde de manhã. E eu de tarde decidi que eu ia sair com as crianças e ia tentar espairecer a minha cabeça e sair. Fui numa praça, mas eu não conseguia raciocinar. Perdão, barulho de moto. Eu não conseguia raciocinar. É uma dor na minha cabeça, parecia que ia estourar a minha cabeça. Um sentimento de que eu tava perdida, que nada tava bom, nada. Choro, muito choro. Nas outras crises eu me trancava, eu ouvia louvor e melhorava. Nessa última crise não tinha o que fizesse melhorar, sabe? Não tinha o que fizesse melhorar. Eu tava muito ruim, eu saí com os meus filhos, eu não consegui fazer nada, eu não consegui me concentrar, eu não consegui fazer nada. E eu falando com Deus, meu Deus, o que é isso? O que tá acontecendo? E vim pra casa, era um domingo, não consegui fazer nada, deitei. Não consegui sair pra nada. Depois disso que eu voltei do passeio. No outro dia eu tinha que trabalhar, eu fui trabalhar, mas eu ainda estava muito mal.
mas muito mal, com falta de ar. Tipo, parece que meus pensamentos, eles não se ordenavam na minha cabeça, sabe? Parece que assim, que eu tava com o pensamento pesado, perdido. Isso já no outro dia. E eu orando. E eu fui orar, né? Falar com Deus e fui assim, muito mal, sabe? Muito mal mesmo. E eu falei, Senhor, eu não tô aguentando mais, eu não sei o porquê dessas crises, eu não sei pra que essas crises, né? Qual o motivo. Mas eu não tô aguentando mais, eu tô muito mal, eu não consigo raciocinar, Senhor, eu não tô conseguindo, tá doendo minha cabeça, tá doendo meu corpo, eu tô com falta de ar. E eu olhei pro céu, assim, e comecei a falar com Deus desse jeito, nesse sentido. E o que aconteceu? E no momento que eu olhei, assim, pro céu e tava falando com Deus, veio aquela voz, assim, do Espírito Santo falando comigo. Então reaja. E foi automático. A hora que eu ouvi, assim, no meu coração, então reaja. Toda aquela dor de cabeça, aquela falta de ar, aquele sentimento ruim, tudo aquilo que eu tava sentindo naquele momento, ele saiu como se fosse assim, instantaneamente. Instantaneamente. Com uma palavra o Senhor me curou naquele momento. Então reaja. Foi só isso. E eu saí dali assim, daquele ambiente, dando risada e falando, Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. E hoje eu vim aqui contar esse testemunho, por quê? Porque eu sei que tem muitas pessoas, principalmente pela situação que estamos vivendo nesse dia a dia, que estão com esse sentimento, com essas crises, com essas preocupações, com esses medos dentro de si. E que às vezes tem influenciado até o estado físico, psicológico, mental até das pessoas. E eu vim aqui dizer que existe um Deus que ele pode curar essa dor da tua alma. Existe um Deus que pode tirar essa dor como ele fez comigo. Então apenas confie no Senhor. Entregue para o Senhor essa dor que está dentro de você e confie. Porque às vezes com apenas uma palavra ele vai te curar. E a palavra que o Senhor tem para mim e para você, neste momento que você está assistindo esse vídeo é: então reaja. Então reaja. Porque o Senhor está pronto, de braços abertos, querendo te curar, querendo mudar a sua história e querendo te dar uma nova perspectiva de vida. Então reaja. É essa palavra que eu venho deixar para você. Hoje eu não tenho mais essas crises. O Senhor me curou, como Ele me curou da depressão também. Então eu digo para você, apenas confie no Senhor e entregue todas as tuas preocupações, porque Ele ajuda aquele que se sente mal, que se sente cansado, que se sente sobrecarregado, como diz a palavra dele. Então, eu digo para você, como o Senhor disse para mim, então, reaja. Fique em paz, Deus abençoe a sua vida.